Em meio aos inúmeros caminhos da vida, não é incomum encontrar-se em uma jornada solitária. Isso não é motivo para alarme ou medo. Em vez disso, é um sinal do intricado planejamento de Deus para a sua vida. Embarcar nesta caminhada solitária significa sua dedicação para aperfeiçoar cada aspecto de sua existência para cumprir sua visão divina para você. Quando você está trilhando um caminho solitário, é crucial entender que não é indicativo de um futuro sem um parceiro. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Pense desta forma: Deus é o maior artesão, moldando cuidadosamente sua vida para atender ao seu grande desígnio. Assim como um artista leva seu tempo, refinando meticulosamente sua obra-prima, Deus também investe seu tempo na curadoria de sua vida em todo o seu potencial. No grande esquema de seus planos, seu cônjuge chegará, nem um segundo atrasado ou adiantado, mas no tempo perfeito de Deus. Deus tem um propósito sobre o seu casamento e a pessoa com quem você se unirá. Esse conceito é profundamente libertador. Saber que você vai conhecer alguém, que vai formar um vínculo de amor e, juntos, vão criar um paraíso chamado família. Para aqueles que dedicam seu futuro ao arquiteto divino, o caminho para a felicidade conjugal pode parecer tortuoso e às vezes obscurecido. Mas fique tranquilo, ele te guiará por várias fases até chegar ao destino que ele preparou cuidadosamente para você. Lembre-se, a vida não é uma monotonia, mas sim um complexo desafio de estações. Sua navegação por cada uma dessas fases depende de uma série de elementos, alguns sob seu controle e outros além dele. Você já deve ter notado isso, e se não, é um ponto crucial a ser ponderado. Seu crescimento, as lições que você aprende, os pontos de vista que você cultiva, são todos moldados pelas inúmeras estações que você enfrenta na vida. Deus, como professor perspicaz que Ele é, às vezes te guiará por caminhos desafiadores. Não para machucá-lo, mas para libertá-lo de algemas que você pode nem perceber que está preso. Pode haver momentos em que Ele te guie por experiências que parecem duras, não por despeito, mas para fortalecer suas convicções, promovendo sua maturidade em determinados âmbitos. Ao trilhar pelo caminho individual, lembre-se de que não é uma sentença de solidão, mas um belo testemunho do intricado planejamento de Deus para a sua vida. É uma jornada de preparação, de cultivo, de crescimento pessoal que acabará levando você à bênção que é seu futuro cônjuge. Não tenha medo de andar sozinho. Aceite-o como um período divino de preparação, porque Deus está, em seu tempo perfeito, preparando você para o seu cônjuge. Nos estágios iniciais do ministério de Jesus, ocorreu um evento de proporções momentosas, seu batismo pelo profeta João Batista. Imagina a cena. Um espetáculo divino onde o próprio céu parecia se abrir e Deus expressou sua presença quando o Espírito Santo, como uma pomba, desceu sobre Jesus. Marcou um momento significativo. No entanto, a Bíblia nos informa que logo após isso, Jesus foi guiado ao deserto pelo Espírito Santo. O objetivo? Enfrentar as tentações do diabo. Encontramos orientação no livro de Tiago, mais especificamente, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Alegrem-se, meus amados irmãos, quando enfrentarem provações de vários tipos, pois é o exame de sua fé que promove a resiliência. Permita que essa resiliência cumpra seu propósito, para que você cresça em sabedoria, plenitude, desprovida de deficiência. Medite nessas palavras e entenda como as provações e testes que questionam sua fé dão origem à perseverança. Diferentes traduções destacam essa resiliência como paciência e resistência. O versículo 3, conforme elaborado pela Bíblia Amplificada, diz: Tenha certeza, a experiência do exame de sua fé nutre a resistência, levando à maturidade espiritual e tranquilidade interior. Deus apresentou a Jesus um período de tentação para fortalecê-lo e prepará-lo para o seu ministério iminente.
Consequentemente, depois de derrotar o diabo no deserto, a Bíblia narra que Jesus voltou à civilização armado com o poder do Espírito Santo. Isso substancia nossa leitura anterior. Se você permitir que as experiências que Deus tece em sua vida sigam seu curso, você emergirá maduro, completo e sem nenhuma deficiência. Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com ser solteiro, sentir-se solitário ou esperar que Deus traga seu futuro cônjuge para sua vida. O paralelo é simples, mas profundo. Assim como Jesus foi levado ao deserto para ser tentado e testado, para crescer em força e fé, você também pode estar em um período de deserto em sua vida. As provações que você enfrenta, a solidão que você sente não são punições. Em vez disso, são oportunidades de crescimento, chances de desenvolver sua fé e perseverança. Este pode ser o tempo do deserto para você, um tempo de espera, um tempo de preparação. Como a Bíblia nos diz, o tempo de Deus é perfeito. Ele sabe do que precisamos e sabe quando precisamos. Se você está caminhando sozinho agora, isso não é uma sentença de solidão vitalícia, mas um plano divino. É um caminho de preparação onde Deus está equipando você com ferramentas, virtudes e experiências necessárias para que você esteja pronto para o seu futuro cônjuge. Portanto, não tema o deserto, mas abrace essa experiência. Permita que o propósito de Deus se manifeste, pois Ele está preparando algo ou alguém maravilhoso para você. A Bíblia nos assegura que Deus não nos leva a períodos de incerteza que não podemos superar. Ele nos conduz pelo deserto de nossa vida, garantindo que saiamos vitoriosos, assim como Jesus fez. Após suas provações no deserto, uma assembleia angelical veio para fortalecê-lo. Esta história serve como um gentil lembrete de que, durante nossas jornadas solitárias, Deus está sempre presente, orquestrando cada passo para nos guiar em direção ao seu grande projeto para as nossas vidas. O período de solidão pode parecer assustador. Você pode se sentir preparado para um relacionamento até ansiar pela revelação de seu cônjuge. No entanto, Deus, em sua infinita sabedoria, conhece o momento perfeito. Ele reconhece que se seus caminhos se cruzarem prematuramente, isso pode não levar à alegre união que Ele pretende. Em vez disso, poderia trazer arrependimento e desilusão. Portanto, Ele te guia por uma fase desprovida de compromissos amorosos ou envolvimentos emocionais. Esta jornada solitária não é um castigo, é uma oportunidade para você aprender. É um interlúdio divino durante o qual Deus alivia sua carga, removendo o excesso de bagagem que você carrega. Imagine-se novamente à beira desse deserto. Agora, não parece tão assustador porque você sabe que o deserto não é apenas uma terra estéril, cheia de solidão, mas um lugar de preparação divina. Durante esses momentos de solidão, Deus está transformando você na pessoa que você precisa ser para você, para seu cônjuge e para o mundo. Portanto, não tenha medo de caminhar sozinho. Em vez disso, encontre consolo na solidão, sabendo que Deus está com você, te preparando para o seu cônjuge, para o seu futuro. Deixe que os ecos do deserto sejam um testemunho da graça de Deus e do plano divino que Ele tem para você. Reconheça que somos esculpidos pelas lições de ontem. Não é a jornada solitária em que embarcamos que nos define, mas sim os ensinamentos que essas experiências nos deram, moldando nosso eu atual. À medida que você atravessa sua jornada pessoal de crescimento e autodescoberta, o que comumente chamamos de experiência do deserto, a intervenção divina ajuda a aliviar os fardos que você carrega o tempo todo. Podem ser mágoas de relacionamentos anteriores, traumas de infância, medos, turbulências emocionais e muito mais. Reserve um momento para considerar as pessoas que carregam o peso da raiva reprimida ao longo dos anos. Elas podem ter sido espectadoras silenciosas do sofrimento de seus pais, do abuso de um amigo próximo ou do preconceito que sofreram. Essas experiências muitas vezes as levam a formar um viés inconsciente contra problemas específicos. Esse ressentimento reflete em seus relacionamentos, onde interagem com um sentimento de desconfiança ou julgamento predisposto. Esse viés inconsciente é um dos muitos problemas que a intervenção divina procura resolver durante os períodos de solidão.
É crucial ter em mente que, ao colocar seus fardos aos pés de Jesus, Ele promete descanso e alívio. Nos momentos em que você é afastado da companhia de amigos, familiares e outras pessoas importantes, é um plano divino fornecer a você uma oportunidade de buscar conforto e consolo. É um isolamento intencional, uma parte de sua jornada espiritual para permitir introspecção, cura e eventual crescimento. É um momento de restauração e preparação para o seu futuro cônjuge. Essas fases solitárias da vida podem parecer assustadoras e intimidadoras, mas é essencial vê-las como elas realmente são, períodos de preparação e cura. O objetivo não é instilar medo ou criar uma sensação de isolamento, mas sim te preparar para um futuro com um parceiro que complementa sua jornada e seu crescimento. É uma intervenção divina para livrar você dos traumas do seu passado e te preparar para um futuro harmonioso. Então, quando você se encontrar trilhando o caminho da vida sozinho, não tenha medo. Entenda que isso faz parte de um plano maior, um esquema divino para te preparar para o seu futuro cônjuge. É um caminho para a cura, compreensão e, finalmente, amor. Lembre-se, enquanto você caminha sozinho hoje, Deus está preparando você para uma jornada juntos amanhã. Abrace a solidão, pois é a estrada que leva a um futuro mais brilhante e gratificante. É um equívoco comum presumir que o casamento com o parceiro de vida escolhido por Deus ampliará nossa vida de oração. No entanto, essa crença pode te deixar desapontado. Embora o casamento e suas responsabilidades possam catalisar um estilo de vida mais devoto, pode ser árduo estabelecer uma nova rotina de oração em meio aos desafios conjugais. Deus nos guia em períodos de solidão para fortalecer nossa vida espiritual. Se pretendemos cultivar um hábito de oração, ele deve ser estabelecido durante os períodos de solidão, não depois de termos assumido compromissos conjugais. Esta, meu amigo e minha amiga, é a jornada que Deus quer que façamos antes de encontrarmos nossos parceiros de vida. Caminhar sozinho não é uma provação, é uma oportunidade de autodescoberta e crescimento. É um momento sagrado em que Deus está nos preparando e nos moldando em indivíduos que não apenas estarão prontos para um relacionamento, mas também prosperarão nele, nos fundamentos em um relacionamento com Ele. Portanto, não temamos a solidão. Em vez disso, vamos abraçar essa experiência, sabendo que Deus está usando esse tempo para nos preparar para um futuro maravilhoso com nossos cônjuges. Quando você souber como as bênçãos de Deus podem ser fiéis e precisas, você nunca mais se preocupará com o tempo ou temerá por qualquer coisa que pareça perdida. Romanos, capítulo 8, versículo 32, diz assim: Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como ele também, junto com ele, não nos dará graciosamente todas as coisas? E o Salmo 35, versículo 27, acrescenta: Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: Glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. O que esta escritura nos diz sobre Deus? Diz que Ele está feliz e ansioso para ver o bem-estar de seu povo. E você sabe por quê? Porque Ele ama você e porque sua vida se torna um meio pelo qual o seu nome é glorificado quando as coisas vão bem para você. Esta é uma verdade muito necessária para cada cristão hoje. Deus vai te enviar a pessoa certa na hora certa. Assim a Bíblia diz. A palavra de Deus é clara que há um tempo para tudo debaixo do sol. É verdade que você pode se sentir pressionado quando parece que os outros estão se casando, tendo filhos e construindo suas casas, e você está parado sozinho, às vezes sem nenhum relacionamento funcional em sua vida. Pode ser um momento bastante difícil e às vezes aprendemos a lidar com isso, dizendo a nós mesmos que não precisamos de ninguém na nossa vida. Mas no fundo, sinceramente desejamos ter alguém. Deus te vê, meu amigo e minha amiga. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Então, antes de jogar a toalha, me escute. Há uma razão pela qual Deus quer que você fique sozinho neste momento de sua vida. Quando esse motivo for encontrado e o tempo tiver cumprido seu propósito, a pessoa certa aparecerá. Em um momento, compartilharei algumas ferramentas úteis que você precisará para se submeter
e maximizar sua temporada de solidão enquanto espera em Deus pela pessoa certa. Mas antes disso, deixe-me dizer que, entre muitas outras razões, uma das principais pelas quais Deus quer você sozinho é te colocar em uma posição preparada com uma pessoa também preparada na hora certa e para a pessoa certa. Tome nota dessas palavras. Uma posição preparada com uma pessoa preparada na hora certa para a pessoa certa. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11 diz: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que torna as coisas bonitas não é apenas o fato de serem boas em si mesmas, mas também o fato de estarem disponíveis para a pessoa que precisa delas quando necessário. Imagine dar $1 milhão para um bebê. A criança não tem compreensão do valor daquele dinheiro. E assim ela pode rasgar em pedaços ou brincar com ele como um brinquedo. No entanto, se você der $1 milhão a um adulto que nunca teve, ele agradecerá para sempre. A diferença é que, embora ambos sejam seres humanos vivos, um amadureceu, aprendeu o valor da moeda e precisa dela para atender às necessidades de sua vida. Da mesma forma, alguns jovens entram em relacionamentos pelos motivos errados, de uma posição despreparada com uma pessoa também despreparada e para a pessoa errada. E aqui está outra coisa perturbadora. Às vezes, ela pode até estar com a pessoa certa, mas como ainda existem problemas a serem resolvidos, isso acaba prejudicando a pessoa, o relacionamento e a si mesma também. O que torna um relacionamento, especialmente um casamento, bonito, é que ele envolve duas pessoas imperfeitas que foram reunidas por Deus, tendo passado por seu processo de preparação e que estão prontas para construir seu lar em tudo o que ele ensinou. É por isso, meu amigo e minha amiga, entre muitas coisas, que Deus permite que você caminhe sozinho. Mas será que é possível que ninguém esteja entrando em sua vida agora porque a pessoa com quem Deus quer que você esteja ainda não está pronta? É possível que ela ainda esteja passando pelo processo de preparação debaixo da vontade de Deus? E se enquanto Deus estiver trabalhando nela, Ele também está trabalhando em você? Porque você pode pensar que está pronto para um relacionamento, pois tem a idade para se casar e talvez até a estabilidade financeira, mas te falta paciência e outras características necessárias para lidar com alguém que não seja você. Se devemos ter o melhor de Deus em nossas vidas e em nossos casamentos, devemos estar dispostos a nos submeter ao seu processo de treinamento. Podemos ver isso em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz: Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Como filho de Deus, parte do processo exige que você fique separado por um tempo. Você pode insistir em ir com a multidão e fazer suas próprias coisas, mas isso só irá te atrasar de entrar no melhor de Deus para a sua vida e te levar a um lugar de arrependimento e perda. É por isso que você deve se render a esse período de espera. Durante esse tempo, Deus revelará coisas a você que você não sabia que existiam em sua vida. Você pode não saber disso, mas esse é um dos motivos pelos quais muitos relacionamentos terminam. Pode não ser porque algum de vocês é uma pessoa má. Não. Em vez disso, Deus quer livrar vocês dois dos problemas futuros que podem vir a ter. Devido à nossa incapacidade de ver as coisas, às vezes até as coisas que Deus tenta nos ensinar, especialmente quando há um apego emocional, Deus tem que intervir e obstruir o progresso desse relacionamento. Provérbios, capítulo 27, versículo 12, diz: A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Há coisas que você nunca entenderá até enfrentá-las, e há coisas às quais você pode não sobreviver se não as enfrentar. Portanto, você é instruído e espera-se que aceite essa instrução para o seu próprio bem. Sim, o diabo pode atacá-lo com algumas mentiras sobre o porquê do seu relacionamento não estar funcionando e porque parece que Deus quer que você fique sozinho. No entanto, você deve escolher acreditar no que Deus diz sobre as mentiras do inimigo. Quais são algumas dessas mentiras que o diabo usa para te desencorajar de ficar até que Deus traga a pessoa certa? Você não é bonito ou bonita, ou bom ou boa o suficiente para ninguém.
Ninguém quer você. Você está sob uma maldição e vai acabar sozinho. Não existe pessoa certa ou relacionamento certo. Faça o que te faz sentir bem. Esse é o relacionamento certo e essa é a pessoa certa, mesmo que seja apenas por um momento. O objetivo dessas mentiras, entre muitas outras, é impedir que você se entregue completamente a tudo que Deus pode querer fazer em sua vida quando você está sozinho. Essas mentiras visam roubar a paciência de que você precisa e remover você de onde Deus te colocou, para que você possa ser como todos os outros. Mas você não é como todo mundo. Você não precisa temer que acabe como seus pais. Você não precisa temer acabar como seu pai sem uma mulher ou como sua mãe sem um homem. Você não precisa temer que não seja bonito ou bom o suficiente para ninguém. A palavra de Deus diz que você foi feito de um modo maravilhoso. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é especial, uma alma escolhida, colocada na terra para glorificar a Deus. Sim, às vezes será difícil ficar sozinho, especialmente quando você não consegue entender o que está acontecendo. No entanto, você precisa confiar em Deus. Isso é o que eu disse que iria compartilhar com você. Você precisa possuir as ferramentas certas enquanto espera que Deus traga a pessoa certa para a sua vida, enquanto Ele trabalha dentro de você. Você precisa confiar no Senhor pelo que Ele está fazendo em sua vida. É o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você deve confiar que tudo que Deus planeja fazer ou já começou a fazer em sua vida será realizado. Pode não acontecer da noite para o dia, mas você deve confiar nele como o sábio artesão que ele deve aperfeiçoar e reorganizar para o momento certo e para a pessoa certa. Há uma grande e eterna recompensa para quem serve a Deus. Além disso, servir na casa de Deus ou servir ao corpo de Cristo, direto ou indiretamente, é uma maneira de vencer as mentiras de Satanás em sua mente para te desencorajar. A melhor época para servir a Deus é na juventude, especialmente como solteiro. A Bíblia nos fala mais sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7. Durante esse período, nos distraímos menos com o compromisso com alguém. Portanto, podemos dar a Deus toda a nossa atenção e servir completamente a sua vontade para as nossas vidas. Em vez de usar seu tempo sozinho para lamentar seus relacionamentos fracassados ou se envolver em aventuras ímpias, use seus dons para servir ao reino, servindo à humanidade. Sirva em sua comunidade, em sua igreja, em uma missão de longo ou curto prazo, ou em qualquer outra designação que Deus te der. Aqui está uma promessa do Senhor para quem se submeteu fielmente a Ele, para esperar e se preparar para a chegada da pessoa certa na hora certa. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Você já se pegou questionando o plano divino, sentindo como se suas lutas fossem exclusivamente suas e se perguntando: por que isso está acontecendo? Por que sou eu que tenho que suportar essa dor? Eu causei isso a mim mesmo? Vamos fazer uma viagem juntos e imaginar dois viajantes explorando uma nova terra. Seu destino é um lugar de beleza abundante, repleto de cascatas, árvores altas e borboletas esvoaçantes. No entanto, seu caminho é interrompido por um abismo. O único caminho a seguir é atravessar, mas a jornada está longe de ser fácil. Entre os viajantes, o primeiro é dominado por um medo paralisante de altura. Seu companheiro também reconhece esse medo, mas reage de maneira diferente. Em um momento chocante, o segundo viajante salta sobre o abismo. O primeiro viajante grita incrédulo, questionando a ação ousada de seu amigo diante do medo compartilhado. O segundo viajante responde: sim, eu também estou com medo, mas temo ainda mais uma vida vivida pela metade. Todos nós carregamos medos dentro de nós. A questão crucial é: esse medo supera seu desejo de crescimento? Você deixará seu medo impedi-lo de atingir todo o seu potencial? Este conto dos dois viajantes é um espelho para as nossas próprias vidas. Muitas vezes nos encontramos à beira de um abismo figurativo,
cheio de medo e incerteza. Mas lembre-se, Deus está com você nesses momentos de provações e tribulações. Não são punições, mas testes destinados a prepará-lo para as grandes coisas que estão por vir. O plano de Deus para você é complexo e cheio de propósito. Há uma razão pela qual você está aqui hoje, questionando, buscando e crescendo. As experiências que fazem você se perguntar, por que eu? São as mesmas que estão moldando você para o destino divino que Deus preparou. As provações que você enfrenta hoje não são para te quebrar, mas para te edificar. Elas são como o fogo purificador que transforma um pedaço comum de carvão em um diamante precioso. O processo pode ser árduo, mas o resultado é um tesouro de valor imensurável. Então, quando você se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Lembre-se do segundo viajante. O medo é natural, mas não deve te impedir. Abrace sua jornada e confie, o plano de Deus é maior do que qualquer medo que você possa ter. Ele está hoje preparando você para alguém especial, alguém escolhido como seu cônjuge. Em todas as provações, em todas as mágoas, lembre-se, você está sendo preparado. Você está sendo moldado para a história de amor divino que Deus escreveu especialmente para você. Portanto, levante-se, tenha fé e lembre-se que você não está sozinho em sua jornada. Deus está com você e está te preparando para um amor que espelha o dele, paciente, bondoso e duradouro. Porque na grande jornada da vida, suas provações não são obstáculos, elas são trampolins para o seu destino divino. Deus está testando você porque Ele está te preparando para alguém escolhido como seu cônjuge hoje. Então abrace sua jornada, tenha fé e dê um passo à frente na história de amor que Deus escreveu só para você. Os obstáculos da vida surgem de maneiras inesperadas, deixando cicatrizes físicas, mentais, emocionais e espirituais. Cada prova parece única, cada dificuldade parece pesar mais do que a anterior. Nesses momentos, nossas mentes podem entrar em turbulência e uma sensação de impotência avassaladora pode tomar conta. É crucial reconhecer que, nesses tempos de vulnerabilidade, as forças negativas encontram um terreno fértil. Elas capitalizam nossa dor, explorando nossos momentos de fraqueza. Essas forças alimentam nosso medo, o ampliando e fazendo ele parecer intransponível. Sejamos claros, não é culpa sucumbir momentaneamente à apreensão ou dúvida nesses momentos difíceis, mas torna-se prejudicial se nos permitirmos permanecer nesse estado, pois isso dá a essas forças negativas uma fortaleza sobre nossos pensamentos. Como cristãos, acreditamos que Deus está sempre presente em nossas vidas, nos guiando, nos moldando e nos preparando para o nosso futuro. Então, quando estiver enfrentando provações, lembre-se disso. Deus não te abandonou. Em vez disso, Ele está te refinando e te moldando em um alguém que estará pronto para encontrar aquela pessoa especial que Ele escolheu para você. Cada teste, cada desafio é um trampolim em seu caminho para a prontidão. O medo que você sente e a incerteza com a qual luta não são obstáculos, mas sinalizadores que te guiam em direção ao crescimento pessoal e à maturidade espiritual. Deus está usando essas provações para te moldar em uma pessoa que não apenas encontrará um cônjuge, mas estará pronta para entrar em uma união que honre a Ele. Nesses momentos de dificuldade, resista à tentação de se afundar no medo. Use essas provações como oportunidades para fortalecer sua fé e sua confiança no plano de Deus. Lembre-se, o inimigo procura usar seus medos para te distanciar de Deus, mas Deus está usando suas provações para aproximá-lo dele e, por meio desse processo, prepará-lo para uma união divinamente ordenada. A escritura de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 nos dá a imagem clara. Esteja vigilante e alerta. O diabo, seu inimigo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Este versículo nos lembra que quando mergulhamos na preocupação, inconscientemente abrimos a porta para o diabo manipular nossas vidas. As Escrituras deixam claro que o adversário visa aqueles envolvidos em dificuldades. A razão é que, ao nos concentrarmos nos desafios diante de nós, muitas vezes nos tornamos alheios aos pensamentos que temos, às palavras que proferimos e às ações que realizamos. Nossas mentes estão preocupadas, deixando nossos corações vulneráveis. Agora surge a pergunta:
Se Deus sabe que o diabo procura nos explorar em nossos momentos de fraqueza, por que Ele permite que estejamos em tais posições? A resposta está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos em Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Aqui encontramos a resposta mais sincera da Bíblia. A intenção de Deus é restaurar, confirmar, fortalecer e estabelecer você. Suas circunstâncias atuais podem não ser ideais, mas é essencial entender que Deus não está punindo você. Isso não significa menos amor ou negligência por parte dele. A essência da dificuldade está na capacidade de demonstrar amor de Deus por você. É a maneira dele de nutrir você para alcançar seu maior potencial. Como seguidores de Cristo, devemos gravar esta verdade em nossos corações. Se falharmos em perceber que podemos experimentar mais profundamente o amor de Deus durante a adversidade, corremos o risco de sucumbir à derrota. Muitas vezes achamos mais fácil perceber o amor de Deus quando nossas orações são respondidas e nossos desejos mais profundos atendidos. Mas quando as dificuldades batem à nossa porta, às vezes nos sentimos inaudíveis e sozinhos. Se você se identifica com esse sentimento, isso é um chamado para aprofundar sua compreensão de Deus. A Bíblia reafirmou a atenção de Deus para com você. Jeremias capítulo 9, versículo 7, por exemplo, nos tranquiliza. Portanto, assim diz o Senhor Todo-Poderoso: Veja, eu os refinarei e os provarei, pois o que mais posso fazer por causa do pecado do meu povo? A única expectativa de Deus de nós é que possamos refletir seu amor inabalável ao perseverar nessas tribulações. E lembre-se, essas provações não são ocorrências aleatórias. Elas são uma prova de que Deus está preparando você para algo ou alguém especial. Talvez essa fase de teste seja a maneira dele de moldá-lo para um cônjuge que ele escolheu para você. Afinal, ele é o mestre artesão que está aperfeiçoando você para um propósito divino ainda hoje. Portanto, não deixe que essas provações te detenham, mas que, em vez disso, fortaleçam sua fé e te tornem mais resiliente. Tenha certeza, os planos de Deus para você estão cheios de esperança e um futuro. Nas palavras divinas de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, somos lembrados. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Este versículo é um poderoso testemunho da verdade de que somos vistos, ouvidos e compreendidos por Deus. Quando nos deparamos com desafios, eles não são meros obstáculos. Eles são a maneira de Deus nos guiar em direção ao nosso caminho certo. Ele está nos moldando para um propósito maior do que nossa imaginação. A chave aqui é deixar de lado nossas preocupações, entregar nossos medos e confiar nele, pois nessa confiança nos encontramos em um espaço de abundância, realização e alegria. Um lugar que podemos não ter imaginado, mas é exatamente onde deveríamos estar. Nessa jornada da vida somos chamados a assumir certas responsabilidades, a experimentar crescimento e perseverança, e enquanto navegamos neste caminho, devemos nos lembrar de buscar continuamente a Deus, nosso guia sempre presente. Jesus não é apenas uma presença a ser reconhecida. Ele é uma força merecedora de nossa rendição absoluta. Na rendição, vamos além da aceitação. Demonstramos nossa capacidade de abrir mão do controle, confiar em sua graça e, o mais importante, expressar nosso amor. Essa jornada não é apenas para se preparar para um parceiro de vida. Trata-se de entender nosso valor, nosso potencial e o plano de Deus para nós. Ao nos prepararmos para encontrar aquele que Deus escolheu para nós, vamos lembrar que nossas provações, desafios e experiências são trampolins para uma vida plena. Uma vida em que somos perfeitos e completos, sem falta de nada. Em meio às provações da vida, pode ser tentador ser consumido pela ansiedade e preocupação. No entanto, somos chamados a colocar nossa confiança no Senhor em vez de nos concentrar nos desafios que se aproximam. Considere a rapidez com que a vida pode mudar.
A preparação humana, por mais minuciosa que seja, nunca será perfeita, mas o Senhor que nos equipa com a resiliência e a capacidade de nos adaptarmos e reagirmos com sabedoria. Reflita sobre a história de Daniel, que se viu no meio de uma cova de leões. Ele não desperdiçou sua energia criando um plano de fuga. Ao contrário, ele dedicou seu tempo e espírito à oração. Nossas dificuldades pessoais muitas vezes se assemelham a um covil repleto de feras. Diante de tais adversários, é natural se sentir pequeno e impotente. Porém, Daniel, em sua sabedoria divina, compreendia suas limitações. Ele não confrontou os leões, mas voltou seu foco para o Todo-Poderoso. Quando o poder de Deus é maior do que tudo, por que deveríamos nos fixar em qualquer coisa que não fosse Ele? Ele está sempre ansioso para ouvir nossas orações. Nosso papel é expressá-las com sinceridade e, em troca, Ele nos abençoará com todas as provisões de que precisamos. As palavras de Isaías servem como um lembrete reconfortante. Quando você passar pelas águas, estarei com você, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Nosso Deus é um Deus de abundância. Ele nos abençoa com graça e sabedoria sempre que o invocamos. No entanto, há momentos que suas bênçãos são negligenciadas, que é quando sua orientação passa despercebida porque estamos muito preocupados. Em nossa jornada de vida e amor, a mão divina está sempre pronta para nos guiar, para nos tornarmos nosso eu superior. A chave é ser receptivo, abrir espaço para os sussurros divinos que estão sempre presentes. Veja, quanto mais sintonizamos as frequências espirituais ao nosso redor, mais rápido nos tornamos conscientes das transformações milagrosas que o Todo-Poderoso está orquestrando em nossas vidas. Não se apresse em se afastar de um sentimento de apego por alguém. Não precisa ser algo romântico para ser útil em sua vida. E você não precisa arruinar um relacionamento porque não consegue entendê-lo agora. Você está atualmente confuso com sentimentos intensos por alguém? Você já orou sobre esta situação e tentou tudo o que pôde, mas parece que nada está acontecendo? Isso faz você se preocupar que essa pessoa possa ter algum domínio espiritual sobre a sua vida? Em primeiro lugar, deixe-me apresentar a você algo que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida, seja por engano ou pela mão de Deus, como filho de Deus, seu Pai Celestial tem uma maneira de fazer com que isso funcione para o seu bem. Ele está sempre procurando maneiras de transformar o que você está passando em algo benéfico. Portanto, você deve perceber que sua situação atual não está além de Deus, por mais inexplicável que seja. Ele pode mudá-la e usá-la para o bem. Portanto, em vez de fugir ou negar, peça a Deus que te dê um coração para entender o propósito maior da situação. Os relacionamentos podem te beneficiar ou te prejudicar, dependendo de quem você se apega. Mas como cristãos, lembre-se de que temos o Espírito de Deus que nos guia. Se um relacionamento com alguém prejudicar sua vida, Deus não permitirá que você vá longe demais com essa pessoa. Ele intervirá, mostrará sinais e te livrará quando você seguir a vontade dele. Devido a um grande destino que Deus tem reservado, você conhecerá e interagirá com pessoas diferentes. Cada uma dessas pessoas terá um papel a desempenhar para te ajudar a alcançar esse destino. Chamamos essas pessoas de ajudantes do destino. Elas são estrategicamente posicionadas por Deus para te ajudar, te desafiar, te sustentar e, às vezes, te prejudicar para alcançar o destino que Deus reservou para você. No livro de Atos, Deus orientou o homem Cornélio a encontrar o apóstolo Pedro porque ele seria um instrumento em sua salvação e na salvação de sua família. Da mesma forma, Deus disse a Filipe para se juntar à carruagem de um completo estranho. Sua obediência resultou na salvação e no batismo do eunuco e possivelmente na salvação daqueles a quem o eunuco ministraria em seu país de origem. Deus disse a José para não rejeitar Maria, mas para se casar com ela porque ela seria a mãe do Filho de Deus, Jesus. Pense sobre isso. Deus lidou com cada uma dessas pessoas separadamente sobre outra pessoa com quem ele queria que ficassem ou se conectassem. Quer fosse para o casamento ou outro propósito, era tudo para glorificar o nome do Senhor.
Você pode estar confuso com um sentimento inexplicável de se conectar com alguém agora porque essa pessoa tem um papel a desempenhar em seu destino. Não se apresse em rejeitá-la porque ela não parece adequada. Além disso, os sentimentos podem ser válidos, mas o momento pode estar errado. Talvez Deus esteja chamando vocês dois juntos, mas para uma conexão futura. Ele pode querer que vocês dois cresçam, amadureçam, terminem seus projetos atuais ou viajem separados por um tempo. Uma união agora impediria esse processo de perfeição que Deus está tentando fazer em você. Em tal situação, você não precisa se preocupar com uma conexão. No entanto, não os corte apressadamente. Se for a vontade de Deus para você, Ele vai juntar vocês dois no momento certo. Não se apresse em desistir ou evitar alguém por quem você tem sentimentos profundos, porque não é algo romântico. Além do fato de que tal pessoa pode ter um papel profundo em sua vida, você pode realmente ser aquele que tem um papel a desempenhar na vida dela. E se Deus colocar sentimentos de apego emocional em seu coração, para que você possa orar por ela, conversar, levá-la a Jesus ou salvá-la do suicídio? Você vai jogar tudo isso fora porque os sentimentos não têm um final romântico? Quando Deus coloca sentimentos por alguém em seu coração, não é seu trabalho colocar uma etiqueta neles. Seu trabalho é buscar a face de Deus e descobrir o propósito desses sentimentos. Jesus disse, em Mateus capítulo 7, versículo 7, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Esta é a coisa mais sábia a fazer, sabe por quê? Ele remove todo o falso senso de expectativa e fantasia emocional. Lembre-se que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, versículo 12, A esperança adiada adoece o coração, mas quando vem o desejo é árvore de vida. As falsas expectativas sempre darão origem a uma grande decepção e desgosto. Você pode estar pensando em se casar com alguém enquanto Deus quer que você seja amigo dessa pessoa, para ajudá-la a amadurecer, vencer na vida e se estabelecer com a pessoa certa para ela algum dia. Você pode também estar pensando em apenas fazer amizade com alguém, mas o que Deus tem em mente para você é um relacionamento romântico que levará ao casamento com essa pessoa. Está vendo por que você precisa orar por compreensão? Um coração compreensivo te salvará da dor e da tristeza do desapontamento. Salomão orou por isso em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, e Deus respondeu, dando a ele sabedoria como ninguém na Bíblia antes de Jesus. Dê ao seu servo um coração perspicaz para governar seu povo e distinguir entre o certo e o errado, pois quem é capaz de governar este seu grande povo? Por outro lado, se depois de orar você perceber que ainda tem fortes sentimentos por alguém que não está indo embora, mas sabe que se conectar com essa pessoa não será benéfico para você, principalmente espiritualmente, então você deve lidar com o que for desencadeando esses sentimentos. Você pode estar lutando contra uma ligação emocional com um incrédulo, alguém com quem um relacionamento te afastaria de Deus ou desviaria sua atenção do propósito dele para a sua vida. Quando você observa pelo Espírito que uma associação com alguém não te beneficiaria a longo prazo ou beneficiaria a obra de Deus em sua vida, você precisa se disciplinar para cortar. Isso pode ser doloroso, mas você deve se lembrar que o desgosto de tais relacionamentos ou apegos fortalecerá seu compromisso com Deus. Qualquer que seja o sacrifício que você faça para agradar a Deus, cumprir seu chamado e proteger o futuro para o qual Ele te chamou, produzirá um resultado ainda mais excelente. É o que está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. E o próprio Jesus nos diz a recompensa que aguarda qualquer um que fizer isso por amor a Ele em Mateus capítulo 19, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Quando você serve ao Senhor buscando apenas as coisas que o honrarão, Ele, por sua vez, honrará você. Ele disse em sua palavra que honra aqueles que o reverenciam e trará vergonha a qualquer um que o desonrar. Suponha que um relacionamento com alguém faria com que você desonrasse a Deus, caísse em pecado e se desviasse da fé. Nesse caso, você deve se comprometer a romper essa conexão. Você deve se disciplinar para superar esses sentimentos por essa pessoa.
Evite passar tempo com ela. Tente não ficar no mesmo lugar que ela o maior tempo possível. Se possível, reduza ou interrompa a comunicação. Domine seus pensamentos e procure outros relacionamentos ou interesses de vida para substituí-los. Pode levar algum tempo, mas com oração e disciplina sincera você superará seus sentimentos por ela. Deus nunca te levará a desonrá-lo. Ele nunca vai querer colocar você em uma posição que custaria sua alma por toda a eternidade. Sim, ele pode te colocar em situações difíceis ou de risco, mas não às custas de sua alma. Isso é importante para Deus. Ele te inspirará continuamente a buscar relacionamentos saudáveis que o beneficiem espiritualmente, mentalmente, financeiramente, emocionalmente e até sentimentalmente. Portanto, antes de decidir sobre esses sentimentos agora, pergunte a si mesmo: Deus está nisso? Onde esse tipo de relacionamento leva? Quem é essa pessoa e qual é o meu papel na vida dela? Às vezes você pode precisar se aproximar dessa pessoa para descobrir. Nem sempre tudo ficará claro de uma vez, então você precisa ser paciente até que Deus revele tudo. Não se apresse muito para sair. Aprenda a construir sua conexão ao longo do tempo, para que, levando ou não ao casamento, vocês possam honrar a Deus e ser uma bênção para a vida um do outro. Que o Senhor te inspire pelo seu Espírito em seu coração. Que Ele te direcione para os relacionamentos certos que irão agregar cada vez mais valor à sua vida, conduzindo você no caminho do destino até que você se torne tudo aquilo que Deus projetou para você ser, em nome de Jesus. Amém. Nem toda porta que se abre é para ser adentrada. Você já reparou como nos filmes de terror os personagens tendem a entrar nos quartos, mesmo que haja sinais claros do inimigo esperando por eles lá dentro? Eu sei que isso é ficção e apenas entretenimento, mas mesmo fora da tela da televisão, isso é algo que comumente acontece. Somos naturalmente aventureiros e curiosos, e essas são algumas das características que tornam nossas vidas mais emocionantes. Como cristãos, sabemos que tentamos não cruzar a linha entre levar uma vida em Cristo e nos conformar com o mundo. No entanto, quando o amor é incluído na equação, essa linha fica borrada. As maçãs podres na cena do namoro são um desses dois tipos de pessoas. 1. Indivíduos que são persuadidos pelo diabo a disfarçar suas verdadeiras intenções. 2. Aqueles que não podem te amar adequadamente porque não foram enviados por Deus. Sabe o que parece ser a parte mais difícil? É o fato de você encontrar muitas pessoas em sua vida diária, sendo que Deus já designou um cônjuge para você. Existem muitas opções e é um grande desafio identificar qual é a certa. O que torna isso ainda mais difícil é quando você anseia por um relacionamento há algum tempo e chegou ao ponto em que está inconscientemente disposto a se contentar com alguém que nem mesmo atende aos seus padrões. O desespero e a solidão podem fazer com que você veja as pessoas através das lentes coloridas e emotivas. Isso pode te forçar a dar chances a quem não merece seu tempo. Você já namorou uma pessoa e realmente se esforçou para fazer as coisas funcionarem? Como foi? Se foi bem-sucedido, fico feliz por você. Mas se não, aposto que você já percebeu como é bobagem tentar agradar essa pessoa, mesmo ela não sendo digna do seu amor. Que perda de tempo e investimento emocional, não é mesmo? Veja, a última coisa que Deus quer que você faça é estar em um relacionamento que não é para você. As pessoas irão te convidar a dar uma chance a elas, mas nem todas podem realmente trazer coisas boas. Então, só porque Deus coloca uma porta aberta em seu caminho, não significa que Ele deseja que você entre por ela. Às vezes, é apenas um teste para ver se você está levando a sério a sua palavra. E quando Deus vê que você está se sentindo inclinado a entrar em um relacionamento potencialmente prejudicial, Ele não vai deixar você passar por isso. Ele irá te afastar dessa pessoa e te redirecionar para o caminho certo em sua própria maneira, como dito no Salmo 100, versículo 3. Saiba que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos criou e nós somos dele. Nós somos o seu povo, as ovelhas do seu pasto. Ele age como nosso pastor sempre que nos perdemos, assim como ovelhas. Você deve ter em mente que Deus quer que você esteja nos lugares certos nos momentos certos, especialmente no contexto dos relacionamentos. Quando você estiver em perigo de entrar em um relacionamento errado, Ele encontrará maneiras de te proteger disso. Aqui estão algumas maneiras pelas quais Deus faz isso. Vamos começar com um dos sinais mais perceptíveis, que é quando seus entes queridos não aprovam essa pessoa.
Provérbios, capítulo 19, versículo 20, afirma: ouve o conselho e recebe a instrução para que seja sábio nos teus dias por vir. Às vezes, buscamos a sabedoria de Deus lendo a Bíblia ou procurando sinais, mas tendemos a ignorar o fato de que as pessoas ao nosso redor também são instrumentos de Deus. As pessoas certas servem como seus mensageiros sempre que Ele deseja comunicar algo, especialmente quando são cristãos verdadeiros e firmes. Deus protege você guiando seus entes queridos para agir em seu nome, assim como Ele te cerca com pessoas que te amam tanto quanto Ele. Sua família e amigos gostam dessa pessoa? Uma parte crucial para responder a essa pergunta é pedir opiniões honestas sobre seu relacionamento. Porque realmente amam você, eles não hesitarão em sinalizar as características dessa pessoa ou de seu relacionamento conjugal. Na maioria das vezes, são eles que podem te proteger mais do que você mesmo, pois possuem clareza e objetividade. Mas lembre-se também de pedir a Deus sabedoria para distinguir o conselho vindo de uma pessoa que se importa verdadeiramente com você do conselho de alguém que está apenas querendo que você faça o que ela acha melhor, apenas por querer isso. Tendo dito isso, em Provérbios capítulo 11, versículo 14, a Bíblia diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Aqueles em quem você confia são aqueles que Deus colocou em sua vida para te proteger, te apoiar e apreciar você. Faça uso desta bênção extraordinária e busque os conselhos dessa pessoa. É importante que pratiquemos ouvir bons conselhos em todos os momentos, independentemente de quem os esteja dando. A preocupação dessas pessoas por você é uma das muitas camadas de proteção de Deus. Outro sinal é quando o timing está obviamente errado. Quando alguém está prestes a te levar a um relacionamento doentio, uma das características definidoras disso é o timing. Timing é o tempo e as circunstâncias no momento que algo acontece. É normal querer ir devagar quando você está desenvolvendo uma conexão com alguém. No entanto, deixa eu te avisar que você pode encontrar pessoas que são muito convincentes e persuasivas. Você já encontrou o termo bombardeio de amor? Isso se refere a uma forma de manipulação usada para te conquistar imediatamente. Isso geralmente se manifesta em mostrar muita doçura, atenção ou afeto nos estágios iniciais do relacionamento. Uma pessoa assim vai alegar que já está apaixonada por você, apesar de te conhecer há pouco tempo. Com isso, você pode perguntar: não é muito cedo para ela se sentir assim? E às vezes, você pode se sentir pressionado a retribuir esse sentimento. Tudo parece muito rápido para você processar o tipo de relacionamento em que está se metendo. Se há uma coisa que você deve saber, é que não deve confiar em um relacionamento que evolui rápido demais. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9, diz assim: meus queridos amigos, não esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Deus tem sido imensamente paciente conosco desde o início, e isso está enraizado em seu amor incondicional. Agora, se você ficar com alguém que parece estar com muita pressa, não acha que isso é um sinal revelador de um relacionamento ruim? As coisas que você tem observado sobre essa pessoa são as maneiras sutis de Deus se comunicar com você. Quando ficar desconfortável com o momento de seu relacionamento, Deus está te dizendo que ele não é o relacionamento certo para você. Isso também se aplica ao tempo que interfere no seu crescimento como pessoa. Por exemplo, você pode estar começando sua carreira ou mesmo estar no auge dela e essa pessoa se torna uma distração. Por mais que você queira incluí-la em sua vida, quando as circunstâncias atuais já são demais para você, não é o momento certo para perseguir um futuro com essa pessoa. Faça um favor a si mesmo e não abra espaço para pessoas que não conseguem acompanhar a vida abençoada que Deus te deu. Por fim, você terá certeza da proteção de Deus quando a verdade aparecer. Lembre-se de seu histórico de namoro. Já houve algum momento em que a pessoa por quem você estava começando a se apaixonar revelou sinais de alerta sem querer? Houve momentos em que você percebeu que vocês dois não eram compatíveis um com o outro, embora o relacionamento ainda fosse novo? Na maioria das vezes,
as pessoas levam muito tempo para desmascarar o verdadeiro comportamento de seus parceiros. Há até casos em que suas verdadeiras caras só se revelam depois de casadas. Mas o fato de você estar impressionado com o caráter dessa pessoa significa que Deus está revelando seus traços mais sombrios para te desencorajar de buscar um relacionamento com ela. Saiba que Ele tem todo o direito de te mostrar a verdade sobre quem você está namorando. É o que Deus diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Deus está deixando a máscara dela cair para que você possa ver o tipo de pessoa com quem está lidando. As coisas que você vê nela estão apenas na superfície. Ela pode te dar presentes e te encher de doçura, mas você nunca pode realmente saber suas verdadeiras intenções. No entanto, Deus tem pleno acesso aos nossos corações. No momento em que Ele vir que o coração dessa pessoa está obscurecido pela malícia, Ele te preparará para sair desse relacionamento. Você sabia que quando o livro de Juízes apresentou os sentimentos de Sansão por Dalila, a primeira coisa que ocorreu foi uma pergunta sobre o segredo de Sansão e como ele poderia ser amarrado? Veja, Sansão falhou em reconhecer que Deus estava prenunciando a natureza exploradora de seu relacionamento com Dalila. Ele estava tão cego de amor que repetidamente ignorou os primeiros avisos de Deus. Podemos ler em Isaías capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando Deus permitir que você veja as verdadeiras cores dessa pessoa, não tente pintá-las. Isso é um sinal claro de que Ele não quer que você esteja com ela. Quando estiver fora dessa situação, você olhará para trás e lembrará o quão bom foi ter visto os alertas desde cedo. Dessa forma, você não terá dificuldade em fechar essa porta porque Deus já deu a você todos os motivos certos. Um relacionamento ruim é a maneira do diabo de explorar sua vulnerabilidade. Deus naturalmente deseja manter seu coração puro, te protegendo das pessoas erradas. Ele faz isso porque sabe que pode ser uma luta para nós seguir a sua palavra quando nossos corações são influenciados pelo afeto e pelo prazer. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3 declara: mas o Senhor é fiel, Ele o estabelecerá e o protegerá contra o maligno. Mais importante ainda, Ele está te mantendo seguro, porque precisará que você esteja totalmente preparado para o cônjuge que Ele destinou para você. Quero que você perceba que não há oportunidades perdidas em Deus. Você não está perdendo nada quando decide virar as costas para esses relacionamentos. A pessoa certa espera por você, e esta é a única porta em que Deus quer que você entre.